Olá, graça e paz! Estamos começando mais um devocional do nosso D40. Chegamos ao dia 22, já passamos aí um pouco da metade dos 40 dias e eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao seu coração, porque Ele falou grandemente no meu. Fui tratada em vários devocionais, espero que você também tenha sido tratado. E no devocional de hoje, nós vamos falar sobre a imagem e semelhança de Cristo, que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Quando Deus nos criou, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, quando pensou no homem, quando estava ali formando o homem, Ele falou assim, eu quero que essa criação minha seja parecida comigo. Vai ser diferente de todas as outras coisas que eu já criei. Esse aqui é especial, E a gente tem essa honra, esse privilégio de sermos a única criação de Deus, do Pai, que é semelhante a Ele. Deus, Ele fez os animais, Deus fez tudo que existe. Em nada ele disse, olha, isso aqui eu vou fazer a minha imagem e semelhança. Apenas ao homem, ao ser humano, ele falou, vai ser a minha imagem e semelhança. Então já é um grande privilégio para nós, já é uma grande honra para nós sabermos que nós somos parecidos com o nosso Pai. E quando nós falamos sobre ser imagem e semelhança de Deus, nós não estamos falando sobre a totalidade, mas nós estamos falando que Deus, Ele é um ser relacional e nós somos relacionais. Deus, Ele é um ser intelectual, espiritual, e nós somos também um ser espiritual, nós somos intelectuais, nós temos consciência moral de saber entender o que é certo, o que é errado, assim como Deus. Mas não quer dizer que nós seremos como Deus, não é isso que Deus Ele quer para nós, que nós sejamos como Deus. Mas quando nós falamos de ser parecido com Ele, nós estamos falando sobre ter o caráter de Cristo, sobre ter um caráter parecido e semelhante com o do próprio Deus. E infelizmente, com o decorrer do tempo, essa imagem foi danificada. O pecado entrou e manchou toda essa imagem. E aí, Deus, Ele envia o seu filho, o seu único filho, para restaurar essa imagem, para restaurar esse relacionamento com o Pai, para restaurar a plenitude dessa semelhança. E Jesus, Ele é a semelhança do Pai, Ele é a semelhança de Deus. E por isso nós somos a semelhança de Jesus. Ou nós devemos ser a imagem e semelhança de Jesus, porque Jesus, Ele se assemelha ao próprio Pai. E Deus, Ele quer que nós manifestemos essa semelhança. Eu imagino um pai e um filho, quando alguém fala assim, nossa, você parece com o seu pai, você parece com a sua mãe. Eu imagino o tamanho da gratidão, daquele pai ou daquela mãe, o quanto eles não se sentem felizes e alegres porque aquele filho parece com ele, porque aquele filho se assemelha a ele, tanto fisicamente ou no seu jeito, nas suas atitudes, no seu caráter, E imagina Deus, imagina o coração de Deus quando nós estamos, quando nós nos tornamos de fato imagem e semelhança dele, ou quando nós buscamos cada dia mais e sermos essa imagem e semelhança, porque não é fácil e não é do dia para a noite, que a gente se torna imagem e semelhança de Deus. É um processo, é gradual, o caráter ele vai se desenvolvendo, E Deus, Ele vem e Ele quer trabalhar no nosso caráter e Ele trabalha através do Espírito Santo. E ser semelhante a Jesus não é você perder a sua personalidade, não, mas nós estamos falando de resgatar a essência de Deus, sabe? O caráter de Deus. Você vai ser quem você é. Eu vou continuar sendo a Larissa, você vai continuar sendo a Maria, o João, o Otávio, a Cláudia, enfim, você vai ser quem você mas o que vai mudar é a sua essência, o que vai mudar é o seu coração, o que vai mudar é o seu caráter.
aliado à sua personalidade. E como eu falei, é através do Espírito Santo que nós vamos produzir esse caráter. É o trabalhar do Espírito Santo em nós que vai nos transformando dia após dia e produzindo esse caráter de Cristo. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz assim: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória. Então, através do Espírito Santo, nós vamos nos tornar semelhantes ao Pai, semelhantes a Jesus. E essa semelhança só vem através do processo que é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus é santo, Jesus é santo, então não há como nos tornar semelhantes a Ele sem passar pela santificação. E é o Espírito Santo que vai trabalhar essa santificação em nós. É o Espírito Santo que vai realizar em nós esse trabalhar realmente, esse mover para que nós venhamos a desenvolver o nosso caráter, para que nós venhamos a fortalecer o nosso caráter e ter realmente uma vida, as nossas atitudes, as nossas ações consagradas ao Senhor. Ser semelhante a Jesus nunca vai ser mediante a força do nosso braço ou simplesmente as metas de final de ano. Aqui não dá pra ver, mas eu tenho um mural aqui de sonhos, de planos que eu tenho pra minha vida. Mas ser semelhante a Jesus não é apenas uma meta que eu vou colocar ali, não é apenas algo que eu vou estipular na minha virada de ano. Não é isso, não depende apenas da força do meu braço, sabe? Mas depende do quanto eu vou permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim, da abertura que eu vou dar para o Espírito de Deus agir na minha vida. Porque as características de Cristo, elas só vão vir a partir do momento em que Ele habitar entre nós, a partir do momento que o Espírito Santo, Ele habitar dentro de nós. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai produzir em nós as características de Jesus, que vai nos tornar semelhantes a Ele. E como nós fazemos isso, nós precisamos dar essa abertura para o Senhor. Nós precisamos, em cada escolha, em cada decisão, em cada atitude que tomarmos, pedirmos essa direção ao Espírito Santo, sabe? Darmos realmente essa abertura. Eu espero que você convide, se você ainda não fez esse convite, mas convide o Espírito Santo para morar dentro de você. Que ele não seja apenas uma visitação, algo momentâneo, mas que ele seja verdadeiramente algo contínuo na sua vida. E para manifestar o Espírito Santo, a gente não precisa de arrepios, de emoções, de manifestações grandiosas. Não, o Espírito Santo, ele também trabalha no silêncio. E quando ele trabalha o nosso caráter, ele está trabalhando ali no silêncio. Às vezes nós não percebemos. E ele coloca situações nas nossas vidas para que nós venhamos a testar ali, ser aprovado naquilo que nós precisamos ser aprovados. Mas o Espírito Santo, ele também está esperando uma atitude nossa. A gente precisa contribuir com o trabalho dele. Não adianta nós simplesmente jogarmos essa responsabilidade para o colo do Espírito Santo. Não, vou deixar aqui por conta do Espírito Santo e eu vou simplesmente, no estalar de dedo, desenvolver um caráter segundo de Jesus. E não é assim, sabe? O Espírito Santo, ele está esperando uma decisão nossa, ele está esperando uma ação nossa para que aí sim ele possa manifestar o seu poder através de nós, sabe? Não adianta queremos ter um caráter de Jesus sem também termos atitude, sabe? Nós precisamos aliar as nossas atitudes, as nossas ações, ter iniciativa com o trabalhar do Espírito de Deus. Então Deus, ele espera que a gente haja primeiro, sabe? Ele espera de nós uma atitude, ele espera de nós dar o primeiro passo, sabe? A gente fala muito que fé é eu colocar o pé e depois Deus colocar o chão. E quando eu coloco o pé, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando um passo, eu estou agindo, eu estou saindo do meu lugar de conforto, eu estou saindo do lugar que eu estava para ir até a vontade de Deus. Então, primeiro eu preciso dar o passo e aí Deus vai colocar o chão. Então, primeiro haja, primeiro toma uma atitude, que aí sim o Espírito Santo vai fazer através dessa abertura, através dessa atitude que você deu. E a obediência, ela libera o poder de Deus. A obediência, ela libera o poder do Espírito Santo em nós.
Então, antes de qualquer coisa, escolha obedecer à voz de Deus, sabe? Ouvir e fazer aquilo que Deus ele tem te instruído a fazer. E eu creio que esses devocionais, eles têm sido assim, a voz de Deus falando sobre as nossas vidas, a voz de Deus falando com você, e que através deles você possa entender o que Deus tem falado, o que Deus quer de você e obedecer à vontade dele para a sua vida, para que o poder dele seja manifesto sobre você. E eu achei interessante que aqui no livro ele fala sobre 3 coisas que devemos fazer para nos tornar mais semelhantes a Cristo. E a primeira coisa, ele fala que nós devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Porque quando nós damos lugar ao Espírito Santo, quando nós queremos que ele habite dentro de nós, a gente precisa abandonar as velhas práticas, abandonar os nossos velhos hábitos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer realmente se tornar semelhante a Cristo, abra mão do seu passado, abra mão das suas antigas práticas. Segundo, devemos mudar o nosso pensamento. É o momento de começarmos a submeter os nossos pensamentos ao Senhor, sabe? Pensar como Ele pensa, pensar com os pensamentos do alto e não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos pensamentos. Então comece a colocar a sua mente, sabe? Trazer renovo. Fala, Senhor, renove a minha mente com os teus pensamentos. E o terceiro, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos. Porque caráter nada mais basicamente que o conjunto de hábitos, sabe? Aquilo que nós fazemos todos os dias. Então nós precisamos assumir esse caráter de Cristo. O que Jesus faria? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você no secreto? Porque caráter é isso, é você quando ninguém está vendo. Então quem é você? Sabe? Será que você tem agido como o Senhor agiria, com o caráter de Cristo, mesmo se não tem ninguém por perto? Então que venhamos tomar essas 3 atitudes: abandonar as velhas práticas, mudar os nossos pensamentos e realmente assumir o caráter do Senhor e agir como Ele agiria. E Deus ele vai usar a palavra dele, Deus ele vai usar pessoas, ele vai usar as circunstâncias para nos tratar, para nos amadurecer, para fazer com que o nosso caráter seja realmente desenvolvido. E é quando a gente lê e pratica a palavra dele, quando nós temos relacionamento com pessoas, porque não adianta nós queremos desenvolver o caráter de Jesus se nós não temos relacionamentos. No isolamento não é possível, porque se Deus ele é um Deus relacional, como nós vamos ser parecidos com ele se nós não queremos ser relacionais? Então nós precisamos ter a comunhão, sabe? O contato com as pessoas e permitir que as circunstâncias, que os ambientes nos prepare, sabe? Nos faça que nós sejamos aprovados e que nós venhamos a agir de acordo com o Senhor, de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. E talvez você esteja se pensando o quão distante você possa estar de ser parecido com o Senhor. Mas eu quero te dizer que você é uma obra que está em construção. Nós somos uma obra que estamos em construção. Ser semelhante a Jesus é um processo que vai durar a nossa vida toda. A cada dia nós vamos dar um passinho, a cada dia nós vamos nos aproximar mais desse objetivo, desse propósito de sermos parecidos com o nosso Deus. Mas, como eu falei, não é um processo rápido, não é um processo instantâneo. Infelizmente, na geração de hoje, nós queremos tudo para ontem, que tudo aconteça rápido, de acordo com a nossa vontade, com o nosso tempo. E não é assim, sabe? Entenda que você está em construção. E de glória em glória, Deus vai te construindo. De glória em glória, o Espírito Santo vai trabalhando em você e vai te aperfeiçoando. Então, que todo dia você pense assim, Senhor, eu sou essa obra, então trabalha em mim, trabalha nessa construção, sabe? Para que eu venha me parecer contigo. E eu creio que naquele grande dia nós seremos de fato 100% parecidos com o Senhor. Sabe? Quando nós estivermos na glória com Ele, nós vamos poder dizer, agora sim, eu sou verdadeiramente 100% a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas que nessa vida aqui na terra, nesse momento aqui, a gente venha aproveitar para trabalhar esse nosso caráter, para permitir que o Senhor nos fortaleça e permitir
que nós venhamos deixar ser moldado por Ele, ser trabalhados por Ele. Então eu queria encerrar esse devocional dizendo para você que o propósito mais profundo de Deus para a sua vida é que você se torne semelhante a Ele. Não importa a sua carreira, o que você vai fazer da sua vida, não. Deus está mais importante, Deus está mais interessado em quem você é do que o que você faz. Então o maior propósito dele para a sua vida é que você seja semelhante a Ele. Não esqueça disso jamais, sabe? É hora, é o momento de nós abrirmos nosso coração, tomarmos uma atitude e permitirmos que o Senhor, que o Espírito Santo, ele trabalhe em nós e que o Espírito Santo possa trabalhar aí na sua vida durante todo esse dia. E assim eu encerro esse devocional. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você tenha um dia excelente. Graça e paz.